Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder, recebendo aqui o secretário de Esportes do município, o Fernando Vanin. Secretário, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Zezé. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês, Rose, Zezé. E bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Obrigada, secretário. O prazer é nosso. Secretário, a pasta de esportes, nesse momento, é uma pasta que permite mostrar trabalho ou o senhor está aguardando, esperando essa pandemia passar para poder fazer alguma coisa? Permite sim. A gente tem feito, acho que o maior foco da Secretaria de Esportes são as aulas. Tem também aquela vertente dos eventos, que esse sim ficou bem parado, a gente sabe o porquê. Aglomeração, esporte é aglomeração, se a gente for falar de evento esportivo, mas a gente os professores estão dando aula nas praças de esportes, seguindo o protocolo que a Devisa passa para a gente. A gente tem feito, no meio da pandemia, também aulas de forma online. No começo da pandemia, lá para março, abril, principalmente abril, a gente também fez alguns cursos de capacitação. Foram 44 cursos online que a gente fez também para toda a comunidade esportiva, os estudantes, para todos que tinham interesse em alguma temática esportiva. Hoje em dia a gente tem feito algumas aulas, as aulas estão tendo presencialmente, a gente tem dividido turma, mas também tem feito aulas online também de forma híbrida, metade online, metade de forma presencial. E além do que, a gente está fazendo também a manutenção das praças, isso não pode parar, e não parou durante a pandemia, que esse daí é um grande desafio, né? Manter a estrutura. Agora, Fernando, a pergunta que a Zezé fez também era uma pergunta que eu estava querendo fazer, porque atividade física, ela tem muito a ver com encontro, com presença, né? Com você fazer trocas. E eu fico imaginando se essas aulas online, elas têm adesão, como que vocês convencem as pessoas a estarem ou participarem dessas aulas e como que vocês fazem um planejamento até dos próprios professores, porque você tem uma importância grande da Secretaria de Esportes, principalmente nesses centros, né, sociais. Você tem ali o taquaral, que tem ginástica, tem até fila de espera em algumas modalidades. São mais de 200 ofertas de atividades que vocês oferecem. Eu não me lembro direito, mas eu sei que tinha até fila de espera antes da pandemia. E periferia também, né? Que às vezes acaba sendo a única oportunidade de lazer da periferia de Campinas. E isso acaba, e com a pandemia, eu acho que isso reduziu muito. E mesmo com as atividades online, vocês podem esbarrar no problema que a própria educação esbarrou. E não é nem todo mundo ter um computador, você ter que dividir entre a família um mesmo produto ali para poder ter acesso, e você não vai ter. Como que vocês resolveram essas resistências, ou como estão resolvendo? E como prever um retorno à normalidade depois de tudo isso? Entendi. A gente tem feito o seguinte, a gente só tem que lembrar que o público que a gente está atendendo já é um público que pertence ao quadro de alunos das praças de esportes. Só para a gente deixar bem claro como é que a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Esportes, ela administra as praças de esportes, que é diferente de praça pública, tá? São 30, praça pública é quase 250. E as praças públicas, as praças esportivas, ela parece uma escola municipal. E ela foi concebida para ser assim. Em 66, ela foi concebida para ser praça, como fosse uma escola municipal de esportes. Você pode ver que ela é cercadinha, tem o horário das 8 às 12, das 14 às 17, diferente de um taquaral, que você vê totalmente aberto, não tem professor dando aula. Então, o público que a gente está atendendo, a gente já conhece, mesmo porque os profissionais de educação física da secretaria, eles têm uma responsabilidade com a pessoa que está do outro lado da tela. Você não sabe, geralmente o idoso, a gente não sabe se ele tem uma cardiopatia, a gente não sabe se ele tem algum problema de saúde, que você tem que dosar a atividade física que é passado para ele. Então, todo esse público não é um público espontâneo que a gente coloca no ar de forma online e a turma faz a aula. São todos dirigidos. Lógico, tem muita aula, sim, tem muita fila,
A maioria, ela aderiu. Como o pessoal já se conhece, alguns que não tinham, de repente, aparelho, alguma coisa nesse sentido, eles se emprestaram, eles se juntaram. Então, é só para a gente deixar um pouquinho mais claro quem que a gente tem atendido durante esse período. A gente não sabe quem é a outra pessoa do outro lado da tela, então tem uma responsabilidade muito grande. Lógico, a gente fez alguns projetos como aquele Caravela Fitness do ano passado, foi começo do ano. Aí sim, ele é pontual, aberto para todo mundo nas redes sociais, mas a gente faz de uma forma mais lúdica do que uma aula de alongamento, uma aula de condicionamento, que é dirigido. Agora, uma coisa assim que o público de vocês também tem muito público idoso, né, como você colocou. E tem uma coisa que eu fico assim apaixonada, que são aquelas praças de aqueles aparelhos que são colocados nas praças, né? E às vezes eu passo e vejo usando, eu não sei se aí em Barão, Zezé, o pessoal usa. Tem. Né? Usa. Eu vou falar a verdade que eu fico com vergonha de usar, porque eu falo, Jesus, em vários lugares pegar aqui. O lugar dos idosos, deixa eles usarem, né? Mas tem muita gente usando. Qual que é a adesão? Como que é a receptividade e a adesão desse pessoal, né, nesses espaços? E uma outra coisa que eu observei, eu estava fazendo uma caminhada com meu marido há umas 2 semanas, e tinha gente usando, só que não tinha álcool, e o povo não estava passando álcool. E nas academias, uma das exigências que nós temos é o tempo todo a gente está lá com álcool, passando, né? Não falta um pouco de cuidado da secretaria de orientar essas pessoas para usar esses equipamentos com álcool, porque onde eu vi não tinha. Entendi. O que a gente fez? Essas ATIs que a gente chama, Academia Terceira Idade, eu acho que são quase 200 na cidade. Então a gente não tem, primeiro que não é da Secretaria de Esporte, ela é aberta à população, ela é dirigida. A orientação que a gente fez para a população é que ela mesma leve o álcool gel para utilizar esses aparelhos. A gente não tem condições de, em todo esse rol de aparelho, fazer sistematicamente um uso de álcool gel e asepsia. Realmente ele tem uma adesão muito grande, ela é espalhada muito pela cidade, apesar de ser terceira idade, o adulto também utiliza. Em breve a gente tem uma parceria com o SESC vai colocar uns QR Codes também nesses aparelhos, não são todos, mas na maioria deles, que aí depois você pode acessar alguns vídeos de como fazer cada aparelho, porque tem certos aparelhos que a pessoa nem sabe o que é, e fica mais brincando do que fazendo exercício físico. Então, mas no meio da pandemia, a gente até conversou com a Devisa, como a gente não tem esse contingente para fazer essa limpeza, a gente orientou desde o começo. Foi no começo da pandemia, a gente não reforçou. Isso acho que pode até ser um ato falho nosso. Mas é porque acho que já ficou muito cotidiano de tudo se limpar, de precaução. Então, nesse sentido, a gente deixou com que a população usasse e que a população faça a própria limpeza. Lógico, se tiver alguma TI próximo de praça de esporte, professores estiverem vendo, com certeza vão orientar nesse sentido. Agora, Fernanda, eu já vou passar para a Zezé, mas tem uma questão que eu vou perguntar a Zezé só para eu não me esquecer. A Secretaria de Esporte sempre teve um problema muito sério, que foi a questão da manutenção das piscinas públicas e também de salva-vidas, sempre teve déficit. E aí, obviamente, com o fechamento, isso não se tornou crônico, porque todo verão que começa, a gente sempre volta às mesmas matérias, as piscinas abandonadas, fechadas, falta de segurança, de salva-vidas. Como que está essa história? Vocês conseguiram contratar mais gente? Há uma mudança e prevendo, de repente, uma reabertura, né, depois da Covid? Como que está a situação? Entendi. Rose, eu estou 19 anos na secretaria e 19 anos tem um problema de salva-vidas. Isso aí é uma questão dificílima de resolver. A princípio, o salva-vidas está contemplado no rol de funcionalismo público, então ele é absorvido através de concurso público. Nesse sentido, a gente tem feito dois caminhos. O que foi feito ano passado são parcerias com os clubes da cidade, cedendo alguns salva-vidas, e também a gente tem feito alguns estudos para que esse cargo fique a vagar. Por que o cargo a vagar? Porque aí eu posso terceirizar.
Mas aí é contra o funcionalismo público? Não. É que com a piscina da prefeitura, ela é sazonal, ela não é aquecida. Então, no período de abril até final de agosto, começo de setembro, elas são fechadas, porque ela não tem aquecimento. E a gente não sabe também como que está toda a saúde da pessoa. Se a gente pegar um idoso e colocar numa água gelada, pode ter muitos problemas nesse sentido. Então, é preferível a gente manter ela fechada no frio. E aí, nesse sentido, como é que fica o salva-vidas? Porque é nesse período que saem de férias, eles têm outras funções. Então, acho que para o serviço público, se a gente fizer essa sazonalidade com a terceirizada, tem mais economia de gasto público e tem mais efetividade no atendimento à população. Nesse período, o que a gente tem feito? O que estava permitido pela Devisa, até mais ou menos ano passado, era também a piscina recreativa, que a gente abriu, e também o treinamento. Passou o ano, ficou só o treinamento. Então, a gente só manteve o treinamento e não deixou as piscinas abertas com público espontâneo, que vai tomar sol, se refrescar. A partir do momento que a pandemia começou a voltar a aumentar, as piscinas foram fechadas. Só que ela iria voltar agora, nesse período. Só que nesse período já está gelado e a gente já fechou. Então, o que está acontecendo, se vocês olharem, eu não tenho medo nenhum de falar. As piscinas, grande maioria, está vazia, para a gente economizar tanto água de reposição, porque eu tenho que aspirar ela, eu tenho que dar uma tratada para não ter criadouros, e também economizar com produto químico, que vai muito produto químico, são praticamente 16 piscinas, então é muita coisa. E aí, aproveitando alguma das água que estava, também a gente aproveitou para regar os campos que tem nas praças. Então, o que a gente prevê? Como nesse período já foi tirado férias, já foi também todo feito esse funcionalismo do salva-vidas, a gente pretende, vamos ver que vai depender de como está o comportamento da pandemia, em setembro voltar, e com setembro também com a parceria dos clubes, que os clubes têm o contrapartida de PTU, e muitos deles, eles cedem os salva-vidas, ou contrato salva-vidas, para a prefeitura. Bom, Fernando, assim, as praças, a Rose falou das piscinas, mas as praças são equipamentos que a gente percebe que quando alguém quer pegar no pé da prefeitura, logo puxa uma praça de esporte, porque aquela praça de esporte está toda ferrada, vai lá e manda foto, e alambrado, e gramado, e tudo. Como é que está se dando essa manutenção? Porque você falou que são 30. Eu imagino o quanto custa a manutenção de uma praça. E eu imagino que seja uma coisa que você faça uma reforma hoje, daqui 6 meses já precise de outra coisa, porque o tipo de uso é muito desgastante. Você tem razão. A gente tem uma equipe apenas que roda as praças, faz a poda de todo o mato, faz a limpeza, também tem funcionários dentro da praça que faz isso daí. A gente tem feito, no meio da pandemia mesmo, a pandemia que estava mais acelerada, a gente colocou pessoal para fazer essa manutenção. Mas essa manutenção também, por incrível que pareça, vou dar um exemplo dos campos. A gente não fez a poda da grama, porque a turma invadia as praças para jogar futebol. E isso acontece constantemente, a invasão. A gente chama a guarda municipal, mas retornam e voltam a entrar nas praças. A questão da manutenção das praças, você falou 30, eu fico imaginando, então, quase 200 que vai lá para o Paulela, que é do restante das parques e praça pública. A gente faz mesmo manutenção, muitas vezes foge, vamos dizer assim, não deixa redonda a praça, como todo mundo gostaria de que fosse. Realmente o pessoal pega no pé, e eu acho que tem razão mesmo pegar no pé. Mas infelizmente, Zezé, é chato falar, mas tem muitas vezes que a gente não tem a colaboração da própria população, sabe? A gente faz a manutenção, mas não passa uma semana, a gente vê que começa a destruir. A gente sabe que isso é muito pontual, isso aí não é toda pessoa, é um grupinho, é alguém que da própria comunidade onde está a praça, eles sabem, eles não gostam dessa turma que faz isso, mas infelizmente tem, não sei se é por prazer, por desgosto, até mesmo
por reivindicação de alguma coisa da administração municipal. Mas, infelizmente, tem. Então, se já é difícil a gente manter, porque é desgastante realmente, a gente sabe a dificuldade que é o poder público, ainda contar com esses incidentes no meio do caminho é complicado. Mas a gente tem conseguido feito bastante manutenção, principalmente com as reformas que têm vindo por causa da emenda parlamentar. Isso tem ajudado bastante, ainda mais com a ajuda da equipe do Paulela. O Serviço Público tem feito uma grande parceria com a gente para manter as praças de forma adequada. Agora, Fernando, eu lembro que eu já fiz algumas matérias do uso, da apropriação de praças pelo crime, né? Ou mesmo por pessoas ou por que alguém vão usar, particular. por particular, que vai lá para usar drogas, para poder consumir drogas. Não, e mesmo para aluga campo, Rose, público, aluga, trata como se fosse deles. Já ouvi falar disso. Nossa, bom, aí o Fernando pode responder essa tua parte aí, que é importante. Mas como que está essa situação? Porque o que faz uma pessoa ir usar drogas no espaço público é quando está muito abandonado, porque quando a população deixa de usar, esse tipo de pessoa é que vai acabar se apropriando desse espaço público, né? Vocês ainda enfrentam muitos problemas como esse? Porque eu lembro que foi recente essa matéria que eu fiz, acho que faz uns 2 anos. Eu não me lembro qual foi a praça que eu fiz, mas eu me lembro que a população reclamou dizendo, Ana, não tem condições. E um outro problema que vocês enfrentam é a questão de banheiros em praças públicas, que é a limpeza, o cuidado, né? Como que está essa situação? Realmente, isso daí é uma problemática, acho que histórica nas praças de esportes. A gente tem feito, a melhor forma da gente inibir isso é pôr criança na praça, não é nem adulto, por criança. Eles têm se é que eu posso dizer, um código de ética, que quando tem criança eles respeitam. Então, muitas das praças a gente tem essa problemática. Alguns eles ficam mesmo no canto da praça e a praça é utilizada de forma corriqueira. A Zezé mencionou a questão de alguns campos que é quase praticamente sitiados. Esses campos são mais campos públicos do que praças de esporte, porque as praças, como ela é fechada, difícil eles utilizarem. Mas uma ou outra acontece também. O que a gente às vezes faz é a política da boa vizinhança. Quer usar? Cuida. Se você cuidar, pelo menos, e utilizar de forma adequada, com futebol e não com alguma outra situação que fique fora da conjuntura social, a gente não vê tanto problema nessa questão. O problema é que, às vezes, eles utilizam isso para arrecadar algum valor. Só que isso que a gente vê, eles também têm gasto para também manter o campo que era para ser de responsabilidade da prefeitura. Então, se o pessoal, que geralmente são os próprios times que eles mesmos se cotizam e façam isso, a gente não vê tanto problema, porque pelo menos eles mantêm de uma forma organizada e limpa lá, que isso é uma falha do poder público. Questão de banheiros. Os banheiros geralmente são os banheiros que são mais isolados em praça de esporte. As praças públicas é mais problemático. A gente pode ver, se todo mundo sabe, da Arautos da Paz, que o banheiro teve que ser fechado. E aí, de uma outra forma. O que acontece agora na pandemia, o pessoal afastou um pouco das praças de esportes, e isso o pessoal voltou a ter o tráfico também em algumas, bem específicas. Que a gente tem feito grande trabalho, e aí essa grande problemática da Secretaria de Esportes é que a gente trabalha muito mais com adulto e idoso do que com criança. Por que a gente não trabalha tanto com criança? Fazer um histórico bem breve aqui. Eu estou desde 2002 na prefeitura, mas fiz um levantamento de 2007 para agora. A gente perdemos 30 profissionais de educação física, ou por aposentadoria, morte, ou saiu, e apenas foi contratado 3. Nesse sentido, a gente tem uma lacuna muito grande de profissionais nas praças. E a gente vê que os novos profissionais de educação física que estão vindo aí das universidades, eles não têm mais aquela sensibilidade, aquela vontade de trabalhar com esporte, mas com atividade física. Então, eles veem muito fitness, musculação, zumba, o treinamento de basquete, de vôlei, as regras. Então, a gente vê que o mercado muda. Como que a gente está tentando mudar e isso vai sendo aos poucos? A gente tem o Fundo de Investimento de Esportes de Campinas.
nesse começo do ano, a gente está pagando R$ 1.400.000 para 21 entidades que fomentam o esporte em várias ações, em várias linhas de ações do esporte. A maioria é esporte mesmo, que é uma modalidade esportiva, seja nas praças, seja até mesmo em lugar privado ou clubes. O que a gente está querendo, num segundo momento, está até no plano de governo do prefeito Dario Saad, é que esse fundo de investimento, ele, na realidade, pela lei, ele tem que estar por volta, mais ou menos, de R$ 2.000.000 por ano. E pelo orçamento, a gente está conseguindo atingir 1.400.000. Então, esse FIEC, ele, como é que funciona? É aberto edital, ou a comunidade esportiva, que são as OSCs, as associações, instituições, elas pleiteiam esse valor através do edital com o projeto deles. O que a gente está querendo é inverter. A gente coloca qual que é a demanda. Projeto. Isso que aí a gente absorve. Aí o que a gente faz nesse sentido? A gente vai absorver as modalidades com criança nas praças de esporte, que é isso que a gente não está tendo. Então, e com isso, criança na praça inibe esse tipo de situação sem confrontar, sem ficar falando, sai daqui. Eles mesmos percebem. Tá. Fernando, você trabalha com isso há bastante tempo e, assim, como que você acabou sendo secretário de esportes? Conta pra gente essa história. Bom, eu entrei na prefeitura em 2002, eu fui através de concurso público, eu sou economista de formação, e aí por várias vezes eu trabalhei com alguns secretários diretamente, e depois em 2007 eu trabalhei na coordenadoria de eventos. Da coordenadoria de eventos eu fui chefe de programação esportiva durante 2 anos, e na época que era o secretário Gustavo Peta, eu fui nomeado como coordenador de eventos em 2011, e fiquei até 2020 de coordenador de eventos. Foi também nessa época que eu conheci o Dário foi para a secretaria, teve uma sinergia muito boa, eu acho que é uma pessoa muito fácil de lidar. Eu nunca via ele, às vezes, como secretário, mas como um amigo, e não é um amigo de muito tempo. Quando ele veio para a secretaria, ele veio aprender e aprendeu muito bem, e ele pegou, acho que todo mundo sabe, ele pegou uma vertente muito boa da Secretaria de Esporte, que é o evento, e potencializou. Nisso eu estava nessa conjuntura, e aí teve também essa mudança, ele saiu, fiquei de diretor, teve um novo secretário, que era o Abraão, teve uma nova mudança política, e aí meio que o Dário avisou, né, perguntou que eu iria ser o secretário de esporte em setembro, mas respondia pela diretoria também, e aí no final do ano, convite, e pensei bem, achei que a gente poderia ter essa nova sinergia, e está tendo, e continuei agora como secretário de esportes. Então, isso até que eu ia perguntar para você. Falei, bom, o prefeito é um cara que foi secretário de esportes, assim, todo mundo olhou quando o Dário foi um médico na Secretaria de Esportes, mas assim, eu particularmente achei que ele tirou leite de pedra da Secretaria de Esportes. E trabalhou muito nessa linha de eventos. É uma linha que você pretende retomar quando passar essa pandemia, quando a coisa, se Deus quiser, 90% da população for vacinada? Com certeza, eu acho que o esporte, ele não tem só um valor esportivo para a cidade, não. Tem um valor muito econômico também, porque ele movimenta até mesmo os insumos para o esporte, vamos dizer assim, até mesmo a estrutura do evento, até mesmo as lojas de Campinas esportiva, elas se movimentam quanto a isso. A gente pensar um grande mote de volume de pessoas, as corridas de rua. Então, o pessoal, quanto mais se pratica, mais se faz evento, mais se consome esporte. Para nós também é mais arrecadação de ISS, porque você tem serviço, tem taxas públicas quanto a uso de solo público, alvará. E para a população também, ela tem um estímulo a mais para praticar esporte. A gente vê que tudo está represado agora, e com certeza a gente tem que voltar. Infelizmente é a última que vai voltar. A Rose falou no começo que esporte, a proximidade, estar junto. Evento, então, foi feito para
aglomerar totalmente. Então, tendo voltar, o Dário, quando ele entrou, a turma realmente falou de médico estar no esporte, mas a gente tem que pensar que o esporte é um braço da saúde e é um braço da educação. Então, e ele soube, ver que é uma secretaria pequena, orçamento pequeno, estrutura um pouco grande, pelo orçamento, ele conseguiu mostrar, ter afinidade e, vamos dizer assim, ele conseguiu juntar todos os funcionários da secretaria que estavam um pouco, cada um por si, pelo jeito dele, é um cara muito humilde, todo mundo conhece, e ele conseguiu realmente potencializar. E ele tem aquela questão, ele não se vence muito fácil, então ele quer fazer, ele tenta fazer o máximo possível, e vai. Mas ele também tem uma qualidade muito boa perante, eu vejo, com os outros secretários que eu tive. Ele ouve, pelo menos, sabe, assim, não sei, eu vou atrás, ele pergunta, não é aquela questão, vim como secretário, quero nesse jeito. Então, isso daí eu acho que é muito importante para ele, ouvir e querer fazer. Acho que isso daí é imprescindível. Bom, eu quero agradecer muito o secretário de Esportes de Campinas, que nos concedeu essa entrevista, que foi muito legal. Secretário, obrigada. Apareça quando quiser, de verdade. Liga pra gente, tá? Tem coisa para contar. E vem aqui contar pra gente. Obrigada, viu? É um prazer estar aqui com vocês. A gente sempre assiste vocês. Já tive a companhia até o antigo prefeito com vocês. Está à disposição também, se precisar de alguma coisa de expor ao seu público, alguma coisa esportiva. Tomara a Deus que acabe essa pandemia para a gente poder sair desse casulo nosso e poder fazer esporte e aglomerar. Todo mundo quer aglomerar. Abraçar muito. Bom abraço, dia, obrigada. bom fim de semana, viu, secretário? Tchau. Tchau.